Jesus veio para servir. Antes da festa da Páscoa, Jesus sabia que tinha chegado a hora de passar deste mundo para o Pai. Então Jesus ia voltar da onde que ele veio, para o Pai. Ele que tinha amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, o diabo já tinha posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, o projeto de trair Jesus. Então aqui a gente vê que o diabo que colocou no coração de Judas o projeto de trair Jesus. Então o diabo ele é inimigo de Jesus e colocou no coração de Judas. Jesus sabia que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos. Sabia também que tinha saído de junto de Deus e que estava voltando para Deus, que a gente acabou de ver aqui. Então Jesus se levantou da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Então você vai imaginando tudo, ó. Ele estava numa mesa comendo, Jesus levantou, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou na cintura. Então Jesus está com a toalha amarrada na cintura. Colocou água numa bacia, pegou a bacia, colocou água e começou a lavar os pés dos discípulos. Jesus está lavando os pés. Lavando os pés dos discípulos, enxugando com a toalha que tinha na cintura. Então Jesus lavava o pé deles, com a toalha que ele amarrou na cintura, ele pegava e amarrava de novo. Chegou a vez de Simão Pedro. Este disse: Senhor, tu vais lavar os meus pés? Jesus respondeu: Você agora não sabe o que estou fazendo. Ficará sabendo mais tarde. Pedro disse: Tu não vais lavar os meus pés nunca. Jesus respondeu: Se eu não lavar você, você não terá parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então podes lavar não só os meus pés, mas até as mãos e a cabeça. Jesus falou: Quem já tomou banho só precisa lavar os pés, porque está todo limpo. Vocês também estão limpos, mas nem todos. Jesus sabia quem iria o trair, por isso é que falou: Nem todos vocês estão limpos. Esse aqui é o primeiro parágrafo. Não sei se você entendeu tudo aqui, ó. Nessa parte de Simão Pedro, Jesus falou: ó, vocês já estão limpos, mas eu estou lavando os vossos pés para vocês ter parte comigo. É o que estava falando aqui. Pedro não queria que Jesus lavasse o pé. E quando ele falou: ó, você vai ter parte comigo, Pedro falou: lava a mão, os pés e a cabeça. Aí Jesus falou: não, vocês estão limpos. Basta que eu lave o pé porque vocês estão limpos. Mas só um. Então Jesus já sabia que o demônio, falou o diabo, que o diabo estava em Judas e que Judas ia trair ele. Jesus já estava vendo. E ele sabia lá que ele já ia voltar para Deus, né? Estava falando. Então Jesus, sabendo essas coisas, começou a lavar os pés de todo, inclusive do Judas. Quem segue Jesus deve servir. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto. Então Jesus estava com a toalha na cintura e foi vestir o manto de novo. Sentou-se de novo na mesa. Então estava todo mundo na mesa. Jesus saiu e começou a lavar o pé de todo mundo. Aí agora ele voltou para a mesa. Vestiu o manto, sentou-se de novo e perguntou: Vocês compreenderam o que eu acabei de fazer? Fez uma pergunta. Vocês dizem que eu sou o Mestre e o Senhor. E vocês têm razão, eu sou mesmo. Jesus está dizendo, ele é o Mestre e o Senhor. Pois bem, eu, que sou Mestre e Senhor, lavei os pés de vocês. Por isso, vocês devem lavar os pés um dos outros. Jesus disse que ele é Mestre e Senhor e lavou o pé dos discípulos. Então vocês, discípulos, devem lavar o pé um dos outros, porque Jesus é o Mestre, é Senhor, é maior, é Deus, ele fez isso. Então vocês, né, que são filhos, devem fazer isso também, que Jesus, que é o maior, fez. Eu lhes dei um exemplo. Ah lá, ele deu exemplo para ser seguido. Vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz. Então Jesus está falando. Vocês são meus discípulos, vocês devem lavar os pés uns dos outros. Eu garanto a vocês, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Se vocês compreenderam isso, serão felizes se eu puserem em prática. Jesus fala de novo aqui numa parábola, né? Fala, ó,
o mensageiro, aquele que está enviando a mensagem, ele não é maior do que quem enviou ele, né? Falou, vai lá e fala isso. Ele só está levando a palavra. O mensageiro, ele não é maior do que o senhor, nem o servo, ele não é maior que o seu senhor. Mas o que imita o seu senhor, que nem está dizendo aqui, Jesus está falando que ele é feliz se praticar essas coisas. Então Jesus deu, a gente olhando aqui, deu um exemplo de humildade, né? Que Jesus é Deus e ele se fez humilde lavando o pé um dos outros ali, naquele ato simples, está dando um exemplo, né? Gigantesco. Jesus é atraído por um discípulo. E olhando aqui, a gente vê aqui, né? Que Jesus está meio querendo combater o orgulho, a vaidade, essas coisas aqui, né? Porque ele é Deus, é maior, então Deus que é o maior se fez simples, né? Então a gente deve ser simples para ser discípulo de Jesus, né? Tá falando aqui, né? Jesus é traído por um discípulo. Eu não falo de todos vocês. Eu conheço aqueles que escolhi. Mas é preciso que se cumpra o que está escrito. Aquele que come pão comigo é o primeiro a me trair. Então aqui na escritura está dizendo que já ia acontecer, que ia acontecer isso. Aquele que come pão com o Messias, ele vai ser o primeiro a trair. E também fala aqui que Jesus, ele sabe quem ele escolheu. Ele sabia que isso ia acontecer e que isso ia se cumprir. Digo isso agora, antes de acontecer, para que quando acontecer vocês acreditem que eu sou. Jesus está dando testemunho aqui que ele já sabia e está contando para vocês saberem. Nossa, ele falou mesmo, mas é verdade. Então Jesus ele ensina muita coisa para a gente, né? Eu garanto a vocês, quem recebe aquele que eu envio, está recebendo a mim. E quem me recebe, está recebendo aquele que me enviou. Aqui está dizendo, né? Exemplo de um discípulo. Quem recebe um discípulo de Jesus está recebendo ele como Messias. E quem recebe ele como Messias está recebendo o Pai, que é Deus. Então é dizendo que quem recebe um discípulo de Jesus Cristo recebe a ele e o Pai dele que está no céu. Como faz isso a gente não sabe, mas está falando aqui. Quando eu falo não sei, não quer dizer que não aconteça, quer dizer que eu não sei como que acontece. Só isso, né? Como é que o vento voa aí no ar? Não sei, mas eu sei que faz, entendeu? É meio isso, pá. Né? Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza, lembrando que o que a gente está lendo não é para a gente ter a nossa percepção e averiguar é verdade ou não. A gente está lendo o que está escrito, o que Jesus fez, né? Que é coisa histórica, para a gente ver o que Jesus está falando para a gente, o que Jesus fez e quem é ele, como que Jesus agia e o que ele fazia, né? Então a gente está ouvindo o testemunho de um discípulo dele que viveu, né? Não argumentando em cima daquilo que a gente não conhece. Por isso que é o projeto Conhecendo Jesus. A gente conhece quem é ele, depois, conhecendo ele, a gente pode falar. A gente pode falar, eu conheço e toma umas decisões, né? Depois de dizer essas coisas, Jesus ficou profundamente comovido e disse com toda clareza, eu garanto que um de vocês vai me trair. Ele diz com clareza, eu garanto, um de vocês vai me trair. Desconcertados, os discípulos olhavam um para os outros, então você imagina, né, os 12 um olhando para os outros, olhavam para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Nossa, quem que será que vai trair, né? Imagina. Um deles, aquele que Jesus amava, estava à mesa ao lado de Jesus. Simão Pedro fez um sinal para que ele procurasse saber quem Jesus estava falando. Então, o discípulo amado de Jesus estava deitado, estava à mesa ao lado de Jesus. E Simão fez um sinal. Oh, pergunta para Jesus quem que é o traidor. Tipo assim, não foi bem assim, né? Então o discípulo se inclinou sobre o peito de Jesus. Então ele está bem do lado mesmo, deitou no peito de Jesus. E perguntou, Senhor, de quem está falando? Perguntou assim, né? Jesus respondeu, é aquele a quem eu vou dar o pedaço de pão que estou umedecendo no molho. Então Jesus pegou um pedaço de pão e molhou e o deu para Judas Iscariotes, filho de Simão. Neste momento, depois do pão, Satanás entrou em Judas. Então Judas comeu o pão
que a gente viu lá antes, que é o pão desce do céu, né? Essa parte é que é o corpo e a carne de Jesus, né? Então esse molhado no pão, o Judas comeu, Satanás entrou nele. Quem é Satanás deve ser igual ao outro diabo lá que estava nele. Então Jesus lhe disse: o que você pretende fazer, faça logo. Tava o Judas e o Satanás ali. Ninguém presente compreendeu porque Jesus disse isso. Como Judas era responsável pela bolsa comum, alguns discípulos pensaram que Jesus o tinha mandado comprar o necessário para a festa ou dar alguma coisa aos pobres. Então, João perguntou, né? Jesus molhou o pão ali no molho, deu para Judas, e Satanás entrou nele, aí Jesus virou para ele e falou, os dois, o que tem de fazer, faça. Só que os discípulos, né, tava ali e não entendeu nada. Aí só viu Jesus falando para Judas, acho que não estava sabendo o que aconteceu, né, que o Satanás entrou nele lá. E eles pensaram que Jesus estava falando para Judas, que ele cuidava da bolsa, era tipo tesoureiro, pelo que parece aqui, mas não vou afirmar porque não sei. E pensou que ele ia lá comprar alguma coisa para a festa, ou dar um dinheiro para os pobres. E nem a gente viu outra vez também que Judas ele falava que ia dar o dinheiro para os pobres, só que ele era ladrão, aí ele ficava com o dinheiro. Judas pegou o pedaço de pão e saiu imediatamente, e era noite. Aí termina mais um, agora começa o outro. A expressão da fé em Jesus é o amor. A expressão da fé em Jesus é o amor. Quando Judas Iscariote saiu, Jesus disse: agora o Filho do Homem foi glorificado, e também Deus foi glorificado nele. Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, vou ficar com vocês só mais um pouco. Vocês vão me procurar, e eu digo agora a vocês o que eu já disse aos judeus. Para onde eu vou, olha essa parte que eu já disse aos judeus. Depois eu volto aqui. Para onde eu vou, vocês não podem ir. Se a gente olhar uns capítulos atrás, tem uma parte que Jesus fala para os judeus mesmo. Olha, para onde eu vou, vocês não podem ir. E aí os judeus, os mestres da lei, estavam pensando que que ele ia para os romanos, lembra? Para os gregos. E falou, será que ele vai para as autoridades e a gente não pode ir lá? Então, o que Jesus estava falando naquele dia era disso aqui. Que ele vai ser glorificado e Deus também vai ser glorificado. E aonde que ele vai, não dá para ir. Sim, olhando por cima, assim, sem ler o resto, parece que é o que falou aqui antes, né? Que Jesus ele vai voltar para Deus. Então, aonde ele vai, vocês não podem ir, né? É o que ele está dizendo. Isso aqui também deve ter com a morte e ressurreição, que a gente viu lá no primeiro capítulo 1. Lá. Mas isso é suposições, então vamos ver o que está dizendo. O que está dizendo de fato aqui é que o que ele disse para os judeus lá, os autores da lei, é que ele vai para um lugar que vocês não podem ir. Então, lá naquele dia, Jesus já sabia que isso tudo ia acontecer com Judas. E que ele disse para os judeus naquele dia, lá que os judeus pensavam que era para ele ia fugir para os gregos. Na verdade, era esse dia que ele estava se referindo. Olha só. Então, nossa, por isso que é bom a gente ler tudo desde o comecinho assim, né? Que a gente vê uma coisa e a gente consegue entender. Por quê? A gente conhece o que Jesus falou, onde que ele passou, o que ele viveu. E isso que é conhecer Jesus Cristo. Nossa, agora eu gostei. Aí, continua, né? Eu dou a vocês um mandamento novo. Olha, Jesus está falando um mandamento. Mandamento tem que cumprir, né? De mandar. Eu acho que é mais ou menos mandamento. Amem-se uns aos outros. Jesus disse antes aqui, quando estava lavando o pé, lavai os pés uns dos outros. Agora ele está dizendo, amem-se uns aos outros. Assim como eu amei vocês. Então, Jesus amou muitos discípulos, né? Amou os seus discípulos. Assim como eu amei vocês. Vocês devem se amar uns aos outros. Se vocês tiverem amor um para com os outros, todos reconhecerão que vocês são meus discípulos. E aqui que o amor que Jesus está falando é o amor que nem esse de lavar os pés, de ensinar. Não é o que a gente escuta hoje em dia, né? Porque hoje em dia, isso aqui agora abrindo um parênteses, né? A gente ouve que sexo é amor, né?
Só que, como que sexo é amor se você não tem responsabilidade, se você faz e larga a pessoa, se você não tem comprometimento, se às vezes você nem conhece a pessoa, como que isso pode ser chamado de amor? Então, é desconstruindo isso. O sexo não é amor. Então, quando a gente escuta a palavra amor, não liga a palavra sexo, que não tem nada a ver, né? Porque o sexo, que nem a gente escuta aí, é descompromissado, às vezes nem conhece a pessoa, não sabe nem o nome, e não tem comprometimento, né? É só um ato ali, né? E o amor é totalmente diferente, né? O amor, às vezes, você dá a vida pela pessoa, pelo bem da pessoa. Então, fechando parênteses aí, né? O sexo, quando a gente desligar, sexo de amor. Amor não é isso. Nem falar amor também, amo tanto que vou matar a pessoa. Não é amor. Entendeu? Continuar. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu: Para onde eu vou, você não pode me seguir. Você me seguirá mais tarde. Então tá falando para Pedro que mais tarde vai chegar aí, para o lugar que Jesus vai. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu daria minha própria vida por ti. Aí que a gente tá falando de amor que é dar a vida, né? Pedro, eu daria minha vida pelo Senhor. A gente sabe a vida, o que é preciosa, né? Jesus respondeu: Você daria a vida por mim, eu lhe garanto. Jesus falando garantia. Antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Nossa, olha só. Pedro acabou de falar assim: Eu vou dar a vida por ti, Jesus. A gente vê que Jesus sabe das coisas, né? Assim, eu garanto a você, Pedro, que antes que o galo cante, você vai me negar 3 vezes. Olha só. Então Pedro vai negar Jesus, né? Não sei como, né? Então a gente fica por aqui, né? Deus abençoe, que Jesus é Deus, né? E é o Criador, mas é mais essa parte que conhecendo Jesus Cristo. E essa parte está numa parte muito legal, porque está na Semana Santa, né? Para os católicos, evangélicos, judeus também, a Semana Santa da Páscoa, né? Então, as escrituras desse dia tá muito condizente com a data que a gente está celebrando aqui. A gente está celebrando, não, que a igreja celebra, né? E é o tempo que Jesus está passando mesmo por essas partes da, da traição do discípulo e outras partes. Você que não conhece muito, procure aí Semana Santa, que você vai conhecer um pouquinho mais de quem é Jesus. Mas se não, continua aqui, a gente lendo para conhecer quem é Jesus Cristo. Fiquem em paz e uma boa semana e lembre, amem uns aos outros, né? E o amor, né, não é egoísmo, né? O amor é lavar o pé uns dos outros.